Olá pessoal, aqui é Matheus Begnami, mais um vídeo falando sobre plano de negócio e agora é um plano de negócio voltado para arquitetos e arquitetas. Bom, antes de começar, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação para você ser informado toda vez que a gente colocar um conteúdo novo no nosso canal, tá bom? Então, por que fazer um plano de negócio voltado para arquitetos? O plano de negócio de arquiteto é diferente de um plano de negócio para nutricionista, é diferente de um plano de negócio para advogados, é diferente de um plano de negócio para coach. Por quê? Porque a arquitetura ela tem algumas peculiaridades. Lembrando que esse plano de negócio que eu estou te apresentando aqui, ele é focado para quem já trabalha como autônomo e vai fazer está pensando em abrir uma empresa. Então não é para você que ainda está pensando em começar a se inserir no mercado de trabalho, a se inserir no mercado. Não, não é para você. Porque esse plano de negócio tem que ser um pouquinho mais detalhado, incluindo previsão de vendas, previsão de receita. Quem já trabalha como autônomo, ele já tem a receita dele, ele já tem os seus clientes e o que a gente faz com esse plano de negócio aqui é simplesmente comparar, fazer uma análise comparativa. Então esse plano de negócio aqui ele é muito prático e o objetivo dele é esse, somente para quem já trabalha como autônomo e está pensando em abrir uma empresa. Então se você é arquiteto e está pensando em abrir uma empresa, esse plano de negócio pode te ajudar e te explicar, aliás, te demonstrar passo a passo com todos os indicadores que vão concluir, através de uma análise de viabilidade, se é a hora certa de você abrir a sua empresa. Então vamos começar. A primeira coisa que esse plano de negócio faz é uma comparação. Então nós temos aqui a situação. Você, arquiteto, hoje está como autônomo e você está pensando em abrir uma empresa. Hoje nós temos, você pode abrir uma empresa no Simples Nacional, você pode abrir uma empresa no lucro presumido, lucro real, dependendo do seu faturamento aí. Mas geralmente as empresas, as pessoas que estão trabalhando como autônomo na arquitetura, eles estão migrando do autônomo ao ingressar no Simples Nacional, é a primeira forma, é o primeiro passo para ele se formalizar como empresa. Por que o Simples Nacional? Porque ele se mostra mais vantajoso na maioria dos casos. Cada caso é um caso, tem que ser estudado à parte. A maior parte das pessoas que estão pensando em abrir empresa, a receita dele está começando a decolar, começando a crescer. Para você ver que eu fiz aqui uma comparação com uma receita mensal de R$ 4.500. Mas se o seu faturamento for maior, talvez o lucro presumido, o lucro real, pode ser vantajoso. Mas eu coloquei uma simulação aqui onde eu já sei que o Simples Nacional vai ser a melhor opção entre os três regimes do presumido e lucro real que eu demonstrei. Tá? Eu já sei que o Simples vai ser melhor. Então vem aqui. Supondo que você tem aqui, ó, esse R significa receita, uma receita de R$ 4.500. Receita de R$ 4.500. E a gente vai ver aqui qual é o objetivo disso. Será que é a vantagem de você abrir empresa, sim ou não? Então vamos lá. Como autônomo, você teria uma retenção de imposto de renda e INSS. Eu calculei aqui, deu R$ 871,37. Tá? Eu não tenho aqui como colocar os cálculos, porque se eu encher muita tela ia ficar muita coisa. Eu coloquei uma forma até simplificada. Eu coloquei de uma estrutura, na estrutura de uma demonstração de resultado, bem enxuta, para ficar mais fácil de compreender aonde eu quero chegar, para te mostrar, olha, é vantagem, é viável você abrir a tua empresa. E por que é vantagem? Não é vantagem você abrir empresa agora, eu vou também te demonstrar por quê. Aqui fica fácil de ver. Então, se como autônomo você está sofrendo uma retenção de R$ 871,37, com uma receita de R$ 4.500, você está tendo um lucro bruto de R$ 3.628,73. Vamos analisar o Simples Nacional. Aí tem a sacada. Por isso que eu falei, o plano de negócio para arquitetos é diferente de advogados, é diferente do nutricionista, é diferente do coach. Por que é diferente? O arquiteto, o serviço de arquitetura, ele está enquadrado na tabela do anexo 5 do Simples Nacional, começando com uma alíquota de 15,5%, me parece 15,05%. Então aqui, olha só, calculando essa alíquota no anexo 5, se o serviço prestado fosse serviço de arquitetura, você teria um imposto Simples Nacional, você pagar um imposto dentro do Simples Nacional de R$ 677,25. Então você teria um lucro bruto com a sua empresa aberta de R$ 3.822,75 maior. Então aqui, olha, comparando o serviço de arquitetura
com o autônomo, você já observa que o seu lucro bruto seria melhor. E você pode concluir então que é viável abrir empresa? Não, ainda não. Por quê? Você tem aqui, ó, despesas operacionais. Essas despesas operacionais elas podem aumentar quando você abre empresa. Tá? Então, calma que a gente vai chegar lá. Vamos analisar aqui por que tem essa divisão aqui dentro do Simples Nacional. Porque você, como arquiteto, toda vez que você presta um serviço de design de interiores, essa é a sacada. O serviço de design de interiores ele não é tributado pelo anexo 5, ele vai ser tributado pelo anexo 4 do Simples Nacional, onde a alíquota não é 15,05%, 15,5%. A alíquota começa em 4,5%. É uma alíquota baixíssima. Então, olha só, de R$ 4.500 você estava pagando um valor de R$ 502,50, sendo que aí tem uma peculiaridade. O anexo 4, você paga uma alíquota de 4,5%, mas você também tem que pagar um percentual sobre o seu prolabore. Tá? Então, se eu coloquei aqui, me parece um prolabore de R$ 1.500. Então, juntando, eu coloquei tudo junto, já somado, a parte patronal, mais o imposto do Simples Nacional no alíquota de 4,5%, e ainda você pode observar que se o serviço prestado é de design de interiores, olha só, entre as três opções aqui, olha só, o seu imposto, quando você presta o serviço de design de interiores, ele cai para R$ 502,50, mesmo você pagando a parte patronal. Então você acabaria com o lucro 3.997,50. Isso aqui foi só uma observação. O ideal é a gente comparar somente essa parte. Só que, olha só, como existe a possibilidade do seu serviço de design interior ser tributado por uma outra tabela do Simples Nacional, com uma alíquota muito menor, eu fiz aqui uma comparação para você ver como que seria, como o impacto desse imposto seria se você estivesse prestando serviço de design interiores. É claro que você observando que o lucro bruto seria de R$ 3.997,50, então o seu lucro seria maior, porque o imposto é menor. Quando você presta um serviço de design interiores, você paga menos imposto do que o serviço de arquitetura. Só tem esse detalhezinho da parte patronal sobre o prolabore, mas nesse exemplo aqui ainda é vantagem, tá bom? Mas comparando somente os autônomos com o Simples Nacional, vamos supor que é o serviço de arquitetura, então vamos considerar somente essa parte e essa parte aqui, tá? Para fins de comparação. E agora, Matheus, já podemos finalizar a análise? É vantagem ou não abrir empresa? Não, por enquanto você não pode. Quando você faz um plano de negócio, você tem que colocar todas as despesas. Por exemplo, o ISS que o arquiteto paga como autônomo, em muitas prefeituras você paga isso uma cota única, é um ISS anual. Se você abre uma empresa, você deixa de pagar esse ISS. Então é um custo, é uma despesa a menos. Só que em contrapartida, quando você abre uma empresa, você tem que pagar o que, por exemplo, você tem que ter um serviço de contabilidade. Então é uma despesa que sai, mas outra que entra. Então você tem que colocar isso na planilha, todas as despesas que você vai ter para abrir a empresa, no Simples Nacional, seja no lucro presumido, seja no lucro real, para você poder terminar essa conclusão aqui. Então a partir do momento que você coloca as despesas, e aí você vai fazer a subtração do seu lucro bruto menos as despesas no autônomo. Depois você vai fazer o quê? Você vai colocar as despesas com a empresa aberta no Simples Nacional. Aí que é interessante. Você pega o seu lucro bruto menos as despesas e apura o seu lucro líquido. Aqui, gente, olha só, é aqui que você conclui. Poxa vida, olha, eu como autônomo estou tendo um lucro, por exemplo, vamos supor que esse lucro no final das contas terminasse em R$ 1.000. Vou até colocar aqui, vamos supor que esse lucro terminasse ao final em R$ 1.000. Olha que interessante. Então, e com a empresa aberta e com a empresa funcionando, qual seria o meu lucro? Olha, o meu lucro com a empresa aberta seria de R$ 1.500. É assim que a gente faz a análise. Então, quer dizer, se o meu lucro passa a ser R$ 1.500, é viável para a empresa. Porque depois que eu pago todas as despesas com a empresa aberta, pago todos os impostos, ainda está me sobrando R$ 500 a mais no meu bolso, está prestando meu serviço como empresa. Outra coisa que você tem que pensar é que é muito oneroso para uma empresa, principalmente se ela não for do Simples Nacional, te contratar como arquiteto. Porque existe uma previsão na legislação que fala que a empresa, quando contrata, ela retém de você, arquiteto, 11%.
Então esse valor, até coloquei aqui, olha só, ele é limitado ao teto de R$ 642,34, a Lei 8.212/91. Só que para ela pagar depois o INSS, ela tem que pagar 20%. Então ela retém 642,34 de você, mas ela paga 20%. Esse 642,34, ele é limitado ao percentual de 11%. Então, além de ser limitado ao percentual, é limitado ao valor. Mas se ela te contratar, ela não é optante pelo Simples Nacional, essa é outra sacada. Se ela não é optante pelo Simples Nacional, ela vai ter uma despesa enorme, porque o INSS vai ser de 20%. É por isso que as empresas, quando vão contratar um arquiteto, eles já perguntam, olha, você tem empresa? Porque te contratar como autônomo não dá. Esse é um bloqueio e é uma das coisas que faz com que o arquiteto comece a pensar em abrir uma empresa. Muitas das vezes que um arquiteto procura um contador para abrir uma empresa, procura o serviço de contabilidade, procura a gente lá na Concorre, é justamente por isso, porque pegou uma empresa, um serviço de uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica só fala, olha, poxa, eu só te contrato se você tiver uma empresa aberta, eu não posso te contratar como autônomo porque meu custo vai ser muito maior. E aí, é nesse momento que o arquiteto tem que parar e pensar, fazer as contas, para ver se é viável ou não abrir empresa. Porque olha só, olha uma situação, de repente nem é viável você prestar o serviço para esse cliente, de repente é uma coisa muito pequena, um serviço vai durar 1 ou 2 meses, você abre uma empresa por causa disso. E aí você tem um lucro final menor do que o lucro que você teria como autônomo. Então você fala assim, Matheus, não compensa prestar serviço para essa empresa. Então cada análise tem que ser feita com cuidado. Passando depois para uma outra parte da análise, e a gente vai, depois que você fecha essa parte do lucro, se foi viável ou não, aqui você obtém um indicador, que é o indicador de lucro líquido, você também tem isso em percentual, que é lucratividade líquida, e tem vários indicadores que você obtém com o plano de negócio, como por exemplo, ponto de equilíbrio, você vai saber conhecer a sua margem de contribuição, a sua lucratividade líquida, e você precisa disso para saber se é viável ou não abrir empresa. Talvez você, para abrir empresa, você vai ter que fazer uma coisa também, você vai ter que fazer um investimento em infraestrutura, você vai ter que ter um escritório. E aí, supondo que para você fazer a coisa andar, você abrir uma empresa, você ter o seu escritório montadinho para receber seu cliente, expandir a sua carteira de cliente, você tem que fazer um investimento de R$40 mil. E aí, poxa, mas quanto tempo esse dinheiro vai voltar para o seu bolso? Então, olha só, eu coloquei aqui, olha, um lucro líquido, só foi uma simulação de R$12 mil. Olha, você investiu 40 mil, mas você está lucrando 12 mil. Pode ser em um mês, pode ser em um ano. Então, quando eu fiz essa simulação em meses, supondo que você de cara no primeiro mês já teve um lucro de 12 mil reais. Então, olha só, eu coloquei também que a sua lucratividade líquida perante a receita é de 60%, ou seja, você presta um serviço de 10 mil reais, no final seu lucro líquido é de 6 mil reais, 60%. Foi só uma simulação. Então, tem duas formas de você apurar o seu playback. Primeiro, em tempo. Então, você pega os 40 mil, divide por 12 mil, que é a sua lucratividade líquida, você vai obter um valor de 3,33, que significa 3 meses e 9 dias, porque eu estou considerando que o período aqui é em meses, pode ser em ano. Então, aqui eu considerei meses. Também você pode calcular o seu playback em valor, quanto você precisa de receita para retornar o investimento para o seu bolso. Olha, se eu pegar todo o meu lucro para poder retornar o dinheiro para o meu bolso, eu sei que o meu investimento inicial foi de 40 mil, a minha margem, o meu lucro líquido é de 60%. Qual é o valor que eu tenho que ter de receita para poder retornar esse investimento para o meu bolso? 66.666,66. 40 mil dividido por 60% ou 0,6. É assim que você calcula o seu playback. Então, olha só, outro ponto, aqui eu quero citar para você os benefícios de você fazer um plano de negócio, não de abrir uma empresa. Aqui eu não estou aqui nesse vídeo querendo te incentivar a abrir empresa. Eu quero que você faça isso de uma forma segura. Eu quero, com o plano de negócio, poder embasar a sua decisão, te ajudar nesse processo de tomar a decisão, antes de você investir o dinheiro, antes de tirar o seu dinheiro do seu bolso e aplicar na empresa. Então, qual é o benefício do plano de negócio? Depois de todos esses números que eu apresentei, desse comparativo, do retorno do playback, qual que é o benefício de fazer um plano de negócio? Primeira coisa, no processo de tomada de decisão com base em indicadores, ou seja, você vai pegar a sua receita, os números, e vai conhecer quais são os indicadores
E através desses indicadores você vai poder ter ali a noção, a clareza se é viável ou não abrir empresa. Outra coisa, análise de viabilidade. Você faz isso quando, aquele exemplo que eu citei, quando o seu lucro como pessoa jurídica, como empresa, é maior do que como autônomo. Então você vai analisar essa viabilidade no plano de negócios. Terceiro ponto, terceiro benefício aqui, ó, a expectativa de retorno. Expectativa de retorno do dinheiro que você investe na empresa, quanto tempo ele volta para você, quanto você precisa vender, faturar, prestar serviço, para você retornar o dinheiro que você, as suas economias que você aplicou para montar a sua empresa, quanto tempo isso vai voltar. Último benefício, existem outros, mas eu coloquei apenas 4, que são os 4 que eu considero principais, e também para não estender tanto tempo do vídeo, é diminuir o grau de risco de negócio. 47% das empresas fecham em menos de 2 anos. O Sebrae levantou esse percentual. E a gente vê, pelo menos depois do 2014 para cá, tirando o efeito da crise, mas muitas pessoas ainda abrem empresas sem fazer um plano de negócio. Então você toma a decisão sem se planejar antes, e aí você pode compreender, não são só apenas esses motivos, falta de planejamento, mas por que a mortalidade de empresas no Brasil é tão alta? Porque ainda se está tomando decisão, vou abrir empresa sem se planejar. E fazer um plano de negócio não vai te tomar dias do seu tempo, não, isso é uma questão de estratégia. Se você conhecer a ferramenta certa, você consegue fazer isso em um curto período de tempo de uma forma muito segura, e você consegue visualizar aquelas informações que você precisa, você consegue extrair daquelas informações o que você precisa para tomar decisão. Eu sempre deixo no link o meu plano de negócio, você pode clicar e baixar para você poder fazer o seu plano de negócio com a minha planilha, com a planilha que eu elaborei, com a planilha que onde já tem várias fórmulas prontas, e você pode tomar essa decisão aí. Quero reforçar por último, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, se isso te ajudou de alguma forma, não se esquece, tem que se inscrever no canal para você receber, você acessar, continuar me acompanhando, e ativa o sininho, porque o sininho te notifica toda vez que eu colocar um vídeo novo. Se você gostou desse conteúdo, você também poderá extrair informações úteis para você nos próximos vídeos. Até mais!